Boa noite, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto dessa Upgrade, onde nós estamos aprendendo nesse trimestre sobre avivamento. E hoje, antes de nós começarmos, eu quero pedir um favor para você. Neste momento, é momento de você compartilhar agora esse culto, convidar pessoas. Lembrando que a internet é uma grande ferramenta para a gente declarar a palavra de Deus para muito mais pessoas. Então, nesse momento, antes da gente começar a ministração, eu quero que você nos ajude a compartilhar esse culto. Amém? Bom, hoje nós iremos falar um pouco sobre relacionamento sólido. Como que eu e você podemos construir relacionamentos sólidos dentro da igreja, dentro do casamento, com a criação dos nossos filhos, mesmo vivendo em um período onde as pessoas são extremamente superficiais. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós sabemos que esse avivamento virá sobre a igreja, sobre a terra, é com a igreja, quando eu e você somos igreja. E não existe igreja sem unidade. Nós temos aprendido isso com o Cláudio Solange, com os apóstolos, a importância da unidade, a importância de cada um aqui desenvolver o seu ministério aqui na igreja. E hoje nós vamos falar então como nós conseguimos construir esse relacionamento sólido, amém? Mas antes eu quero aí que você feche os seus olhos, que nós vamos orar ao Senhor, porque só Ele é capaz de realmente ministrar no nosso coração e transformar a nossa vida. Amém? Então feche os seus olhos agora, vamos pedir essa bênção especial do Espírito Santo sobre nós. Pai, nós te agradecemos por mais um culto, por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui, ouvindo mais a Tua palavra, aprendendo um pouco mais sobre o que é ser igreja, o que é andar em unidade. Espírito Santo, só o Senhor pode transformar as nossas vidas. Só o Senhor pode tocar naqueles lugares mais íntimos que ninguém consegue. Então, nessa noite, eu peço ao Senhor, Espírito Santo, fale ao nosso coração, ministre no mais íntimo do nosso ser. Nós não queremos apenas ouvir uma palavra, mas nós queremos realmente viver uma transformação. Que a Tua igreja, Senhor, em cada momento, em cada ministração, possa realmente viver essa transformação. É isso que nós te pedimos essa noite. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Como construir relacionamentos sólidos em tempos de superficialidade? Sabe, eu já falei sobre isso aqui e eu quero que você entenda que o plano de Deus sempre foi ter uma grande família com muitos filhos. Então, isso significa que caminhar em unidade não é uma opção. Eu sei que às vezes a gente pode pensar, mas eu tenho a opção de andar em unidade, eu tenho a opção de estar envolvido com a igreja, mas não. Desde o início, quando Deus planejou a humanidade, quando Ele criou Adão, o Senhor, Ele sonhava em ter uma grande família. Então, irmãos, eu tenho algo para te dizer. Não é uma opção. Eu e você precisamos andar em unidade. Então é errado eu parar e pensar, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber desse negócio de estar envolvido com a igreja, não. Esse negócio de me envolver com o PG, esse negócio de fazer parte do ministério, não. Deus, Ele vai me entender e Deus vai saber que eu não nasci para isso. Irmãos, isso não é uma opção. A unidade, ser igreja, está escrito na Bíblia. E nós temos inúmeros ensinos dentro da palavra de Deus falando sobre isso. Lá em Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui o autor Hebreus está falando assim, olha, você não pode deixar de se reunir como igreja. Nessa época aqui tinha muitas pessoas que estavam com esse pensamento, esse negócio de igreja, eu acho que eu não preciso me envolver, isso não é para mim. E aí o autor falou assim, olha, não deixe de se reunir como igreja. Ainda mais quando você percebe que o fim está próximo. Você sabia que a unidade, a comunhão, ela traz proteção para você? Quando eu e você estamos unidos na igreja, unidos no ministério, isso traz proteção? É isso que ele fala, olha, vocês devem procurar encorajar uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então a unidade, a comunhão, congregar como igreja não é uma opção, mas é uma ordenança da palavra de Deus. Lá em Efésios 4, do 4 ao 6 diz o seguinte:
há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. A unidade, ela é extremamente importante. Entenda uma coisa, queridos. Uma igreja sólida, uma igreja forte, ela é construída com amizades profundas. Os relacionamentos são essenciais para a nossa sobrevivência. Não existe uma igreja forte, não existe uma igreja cheia de avivamento, não existe uma igreja sólida se não tivermos amizades profundas. Eu sei que às vezes a gente olha e a gente pensa, esse negócio de amizade é só para quem é adolescente. Adolescente é uma fase onde nós gostamos muito de amizade. Mas entenda que a amizade ela é tão importante dentro da igreja, que se você não desenvolve essa amizade profunda dentro da igreja, facilmente você sai. E é por isso que hoje nós temos esse trabalho tão importante do PG Conexão. Você sabe por que o PG Conexão ele é tão importante? Sabe por que a gente faz um trabalho tão minucioso com o PG Conexão? Quando as pessoas elas vêm na igreja e a gente vai inserir elas no PG Conexão, você sabe por quê? Porque lá no PG Conexão, amizades são feitas, amizades são construídas. Aquela pessoa, ela começa a ser aceita, ela começa a construir amizades dentro do PG Conexão. E por causa dessas amizades dentro do PG Conexão, as pessoas se firmam. Eu lembro que um tempo atrás, durante muito tempo, as pessoas elas entravam na igreja, mas elas não se firmavam. Sabe por que as pessoas não se firmam na igreja? Eu sei que às vezes você acha e você fala o seguinte, Luíde, eu vou na igreja por causa de Deus. As pessoas elas têm que ir por causa de Deus. Isso é verdade, mas você sabe que as pessoas elas só se firmam na igreja por causa de amizades? E é por isso que é tão importante que eu e você possamos ter relacionamentos sólidos dentro da igreja. A amizade é tão importante que você só está aqui nessa igreja porque provavelmente você tem amigos. Se você não tivesse amigos aqui na igreja, se você não tivesse um ministério, se você não se sentisse bem recepcionado aqui na Igreja Batista, você não estaria mais aqui. As amizades, elas são inevitáveis. Fazer parte de um grupo é muito importante. Na realidade, qualquer relação que não avance para um status de uma amizade profunda está em risco. Dentro dos casamentos, nós precisamos desenvolver amizade. Dentro do relacionamento entre filhos e pais, precisa ter amizade. Dentro do discipulado, é assim ou não é? Você precisa desenvolver uma amizade com o seu discipulador, com o seu pastor, com o seu líder. Gente, a amizade, eu quero que você entenda a necessidade que nós temos de desenvolver relacionamentos sólidos dentro da igreja. Isso traz força para a igreja. Amizades profundas trazem força para a igreja. E é por isso que é tão importante você ter amizade. Quando você não tem amizade, quando o seu relacionamento dentro do seu casamento, com os seus filhos, com o seu discipulador, com o seu pastor, não desenvolve por uma amizade, esse relacionamento ele fica muito vulnerável. E ele pode ser destruído por qualquer vento. Por isso que é tão importante que você esteja envolvido com pessoas. Sabe, nós vivemos em um período onde as pessoas se tornaram muito superficiais. Em tudo. Principalmente nos relacionamentos. Antigamente, os relacionamentos, eles eram construídos. Hoje, como é que é um relacionamento de amizade? Você tem um Instagram, você tem um Facebook, você tem um grupo no WhatsApp e você tem lá 500 seguidores, 1000 pessoas te seguindo no Facebook. Você consegue se relacionar com pessoas de todo mundo, se você quiser. Mas são relacionamentos tão superficiais. E nesse mundo virtual, duas coisas aconteceram. Primeiro, os relacionamentos eles ficaram muito superficiais e nós temos o poder de excluir as pessoas da nossa vida. É assim ou não é na internet? Eu estou amizade com a Neis, que está aqui, e aí nós temos uma amizade lá no Facebook ou no Instagram, mas se por um acaso eu já não gostar mais da Neis, se por um acaso ela falar algo que me incomoda,
automaticamente eu excluo ela da minha rede de amizade. Eu bloqueio ela. E sabe, nós temos feito isso com as pessoas. E é por isso que cada vez mais nós temos tido dificuldade para relacionar. Porque nós vivemos em um mundo onde as amizades não são mais profundas. Onde as pessoas se tornaram descartáveis. Hoje eu sirvo para você. Se amanhã eu falo algo que você não gostou, bom, a Loide já não serve mais para mim. Eu excluo ela da minha vida. O Levi serve para mim agora. Nós temos amizade. É maravilhoso o nosso relacionamento. Mas se ele pisar na bola comigo, pronto, bloqueio ele da minha vida. Acabou. E nós nos tornamos pessoas superficiais. Nós não gastamos mais. Nós não nos sacrificamos mais por ninguém. Porque esse mundo da internet, esse mundo digital, nos ensinou a excluir e bloquear pessoas. E aí nós viemos para a igreja, e nós estamos vivendo aqui na igreja. Se alguém faz algo que você não gosta, se alguém pisa no seu calo, sabe o que você faz, irmão? Você exclui a pessoa. Você bloqueia ela da sua vida. Afinal de contas, você não é obrigado. As pessoas já não gastam mais tempo investindo em relacionamento. Nós temos dificuldade para perdoar. Nós temos dificuldade de entender os diferentes. Porque hoje em dia, tudo é superficial. Você já bloqueou alguém no seu Facebook? Você já saiu ou deletou de algum grupo de WhatsApp? O mundo dos relacionamentos virtuais tem nos tornado extremamente superficiais. Você já percebeu como as pessoas mudam de igreja hoje com muita facilidade? É muita facilidade. Não tem mais apego. Não tem mais fidelidade. Não tem mais relacionamento. A gente olha a igreja como a gente olha um restaurante. Se aquela comida é boa para mim, eu como. Se não é, eu vou para outro e vou comer em outro lugar. Se aquele pastor me serve naquele momento, ele serve. Se ele não serve mais, eu vou procurar outro. As pessoas não sabem mais o que é fidelidade. As pessoas não sabem o que é mais ser profundo nas amizades. As pessoas não sabem mais lidar com aquilo que é diferente. As pessoas não sabem mais lidar com aquilo que é sacrificial dentro dos relacionamentos. Eu pertenço a essa igreja há 21 anos já. Faz tempo, né, gente? Estou ficando mais velha. Jesus Cristo. Há 21 anos eu estou aqui nessa igreja. E sabe, nós já passamos por momentos muito bons aqui dentro dessa igreja, mas nós já passamos por momentos muito difíceis também. Já tive problemas com pessoas, já não tive, já ganhei pessoas, perdi pessoas, mas eu nunca pensei em abandonar, porque eu sou fiel. Eu entendo a profundidade de um relacionamento. Mas hoje as pessoas trocam de igreja como se troca de roupa. As pessoas trocam as pessoas como se troca de sapato. Esse sapato já não serve mais, eu jogo fora. E nós estamos tendo relacionamentos superficiais dentro da igreja. E é por isso que a igreja tem adoecido. Não gostamos mais de nos sacrificarmos para vivermos uma união verdadeira. Se você não serve mais para mim, eu te bloqueio. Eu te excluo da minha vida. As pessoas se tornaram descartáveis. Não existe mais aliança. E é por isso que eu estou aqui falando para você da importância de uma igreja forte. É aprender a ter relacionamentos firmes dentro da igreja, sólidos. Os relacionamentos, eles não podem ser superficiais. O meu relacionamento com você não pode ser superficial. O meu relacionamento com o meu discipulado, com os meus amigos, não podem ser superficiais, porque entendam, as pessoas elas vão nos ferir. As pessoas vão nos magoar, nós vamos encontrar erros dentro da igreja. Mas se eu tenho um relacionamento sólido, não é qualquer coisa que me tira da igreja. Não é qualquer coisa que faz eu desistir de você. Porque eu entendo da profundidade de um relacionamento. A verdade é que nós não podemos ter uma vida saudável e espiritual sozinhos. E é por isso que as pessoas ficam dentro de casa. E elas têm dificuldade de fazer um PG, têm dificuldade de vir na rede, têm dificuldade de vir no culto, têm dificuldade de estar em família, porque as pessoas se tornaram superficiais. Sabe, hoje na minha aula na faculdade, nós estávamos falando que a depressão, infelizmente, em 2025, se não me engano, em 2025, ela vai atingir um alto nível da sociedade. Mais de 90% da sociedade mundial, não estou falando aqui do Brasil não, ela vai ser acometida pela depressão ou por algo de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas deixaram de se relacionar com pessoas, estão se relacionando com máquinas.
Você já percebeu que hoje no WhatsApp nós temos aquela modalidade de colocar mais rápido, né? Então você tem a opção de 1 e-mail e 2. Você escuta muito rápido. Gente, nós não temos nem paciência mais de ouvir as mensagens. O trem é tão corrido, a gente está tão superficial, está tudo tão que você não quer nem ouvir. Você não quer nem se relacionar. A gente senta numa mesa, a gente não consegue olhar no olho. A gente acha que sentar numa mesa de almoço e jogar papo fora é tempo perdido. Quantas vezes eu e você estamos vivendo e como isso tem refletido na nossa saúde emocional, nos nossos relacionamentos com o marido, relacionamento com os filhos, relacionamento com a igreja, relacionamento com o pastor, com o discipulador. Olha aqui, nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos. E seres humanos precisam de se relacionar com seres humanos. Sabe? Jesus mostrou com clareza que os relacionamentos eles eram essenciais. Sabe como que o evangelho chegou até mim e até você? Através de relacionamento. Jesus não apenas pegou 12 discípulos, e não, ele tinha relacionamento. Ele almoçava junto, ele jantava junto, ele falava, ele ensinava, ele gastava tempo com eles. Relacionamento. Mas hoje nós temos dificuldade. Nós achamos que relacionamento é perca de tempo. E as pessoas têm se tornado cada vez mais superficiais. Relacionamentos, quero que você entenda essa frase agora. Relacionamentos não podem ser levados pelo vento e nem arrancados pela tempestade. Relacionamentos precisam de raízes fortes. E a igreja do Senhor é capaz de dar esse fundamento para curar e frutificar. Os nossos relacionamentos, eles precisam de ter raízes fortes. Sabe como que uma plantinha, ela é pequena e ela vai criando, ela vai crescendo e ela vai se tornando uma grande árvore com o tempo. O seu relacionamento com as pessoas da igreja, com o seu casamento, com os seus filhos, ele precisa de tempo. Ele precisa de investimento para que tenha raízes fortes. Como têm sido os seus relacionamentos dentro da igreja? Ou você não tem mais amizade dentro da igreja? Como tem sido o seu relacionamento com os seus pastores? Como tem sido o seu relacionamento com o seu cônjuge? Como tem sido o seu relacionamento com os seus filhos? É tudo muito superficial? É tudo muito assim, fraco? Que qualquer vento derruba, qualquer situação, qualquer tempestade derruba você? Sabe por que as pessoas elas têm abandonado os seus líderes? Sabe por que as pessoas elas têm abandonado a sua igreja? Sabe por que as pessoas têm abandonado os seus pastores? Porque o relacionamento não tem raiz. Aí qualquer vento, porque vai acontecer, sabe? As tempestades elas vão vir no nosso relacionamento. Como esse relacionamento ele não tem raiz, facilmente a tempestade arranca. Porque você não tem profundidade. E nós precisamos criar relacionamentos sólidos dentro da igreja. Amém? Então nós vamos aprender agora. Então como construir esses relacionamentos sólidos? Como que eu faço, Loide, para que eu então comece a partir de agora a desenvolver relacionamentos que têm raízes profundas na igreja? Como é que eu faço para que o meu casamento seja um casamento de um relacionamento com raízes profundas? Com o meu filho, com o meu líder, com o meu pastor, com o meu discipulador, com os meus discípulos. Nós vamos aprender como a construir esse relacionamento. E nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Ruth. Nós vamos ler Ruth, capítulo 1, do 1 ao 18. Quero contar essa história para você entender um relacionamento de duas mulheres que eram totalmente diferentes, mas elas conseguiram construir um relacionamento sólido, onde nenhuma circunstância foi capaz de tirar. Entenda uma coisa, o relacionamento dessas duas mulheres que eu vou falar aqui para vocês eram tão fortes, que elas conseguiram superar uma tragédia que elas viveram e acima disso, elas conseguiram viver o propósito de Deus na vida delas, através de relacionamentos sólidos. Lá em Ruth 1:18 diz o seguinte: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país.
Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e os seus 2 filhos morar algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quileom. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou apenas com os 2 filhos, que se casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a outra era Ruth. Quando já se fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quileom também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. 6. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para ajudar. Mas no caminho, Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar em voz alta e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque eu já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que eu casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para casar com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. Isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também, vá para casa como ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei. Aonde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aonde a senhora morrer, eu morrerei também ali, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separe da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida aí com ela, não disse mais nada. Bom, essa história ela é muito conhecida, a história dessa mulher maravilhosa chamada Ruth, que decidiu ser fiel à sua sogra até o fim. Gente, as viúvas antigamente, elas sofriam muito. Você pensa, Noemi mudou de cidade, foi lá morar com seu marido, numa cidade diferente, lá em Moabe. Chega lá, o marido morre. Aí ela já fica triste, mas ela tinha pelo menos 2 filhos. Então os 2 filhos iam cuidar dela. Mas passaram-se depois de 10 anos, os 2 filhos dela morrem também. E a história conta então que Noemi decide voltar para ajudar, mas só que ela falou para as noras delas, para elas irem embora para a casa delas. Mas a gente vê aqui que a história que Ruth, eu quero que você preste atenção, o poder de um relacionamento. Ruth decide continuar com a sua sogra até o fim. Sabe, Ruth aqui, ela não ia ter nenhum benefício. Porque Noemi, ela era viúva, Noemi já não podia ter mais filhos, já não tinha mais nada. Mas mesmo assim, Ruth decidiu ser fiel à sua sogra. Eu quero falar sobre esse relacionamento dessas 2 mulheres que não tinham nada a ver uma com a outra. Quero que você pense, Noemi já era uma idosa, enquanto Ruth, ela ainda era muito jovem. Quando a gente olha para Noemi, ela era israelita, enquanto Ruth, ela era uma moabita. Ou seja, elas não tinham nada em comum. Mas mesmo elas sendo tão diferentes, elas construíram uma aliança tão profunda que não apenas preservou elas no momento da tragédia, mas que fizeram elas prosperar no propósito de Deus. Eu quero falar com vocês sobre 4 atitudes
que você tem que ter, que nós encontramos na vida de Ruth, para você construir relacionamentos sólidos. Amém? Bom, a primeira coisa que você precisa entender, que relacionamentos duradouros não são forjados, eles são forjados na voluntariedade. Ou seja, relacionamentos duradouros, eles são formados por uma iniciativa própria, por espontaneidade, por vontade. Olha o que diz Ruth 1, do 15 ao 16. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses. Volta tu também, pois como a sua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enche para que te abandone e deixe de te seguir. Porque aonde que tu fores eu irei, e aonde que pousares ali eu pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth decidiu livremente investir naquele relacionamento com Noemi. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que nenhum relacionamento ele pode ser forçado. Sabe, eu costumo dizer que o amor, ele não pode ser forçado. O relacionamento, ele precisa ser espontâneo. Sabe, irmãos, eu vejo que aqui dentro da igreja, muitas vezes as pessoas elas ainda são imaturas, porque elas acreditam que alguém deve algo para você. Nós acreditamos que o nosso discipulador deve algo para nós. Nós acreditamos que o pastor nos deve algo. Nós acreditamos que o discípulo nos deve algo. Nós queremos obrigar as pessoas a terem relacionamento com a gente. Aí sabe o que acontece? O meu pastor não está me dando a atenção que eu mereço. O meu discipulador não dá a atenção que eu mereço. Quer saber? Eu vou sair da igreja porque eu não me sinto amada. Nós precisamos entender que um relacionamento, para ele ser duradouro, ele precisa ser espontâneo. As pessoas não nos devem nada. A Júlia tem 11 anos e ela está naquela fase de adolescente que eles têm muitos ciúmes um do outro. Você já foi adolescente, você sabe disso. E o adolescente, ele acha que a melhor amiga dela tem a obrigação de ficar só com ela. E eu digo, minha filha, ninguém é obrigado a nada a fazer com você, não. As pessoas são livres. As pessoas, elas podem ir e vir se elas quiserem. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós vemos pessoas de 20, 30 anos que se sentem como uma criança adolescente e que fica emburradinha, porque elas acham que alguém deve algo para ela. Eu fui na igreja, mas ninguém me cumprimentou. Faz um mês que eu não vou na igreja e ninguém liga para mim. E nós achamos que as pessoas têm a obrigação de relacionar com a gente. E a gente entende que um relacionamento, para ele ser duradouro, ele precisa ser espontâneo. Sabe, durante muito tempo, a igreja, ela viveu um período muito de infantilidade dentro da igreja. Onde nós achávamos que nós tínhamos direito sobre os discípulos. Nós tínhamos direito sobre as pessoas que faziam parte da minha rede. Eu tenho direito sobre as pessoas que fazem parte do meu PG. Então, se eu cuido do meu discípulo, se eu invisto nele, ele agora me deve a vida. Ele não pode participar de nenhum outro PG, ele não pode ir em nenhuma rede, ele deve toda a adoração e a afeição a mim, porque afinal de contas fui eu que investi nele, ele deve gratidão a mim, ele deve honra a mim, ele deve amor a mim. E nós vivíamos durante muito tempo numa igreja muito infantil, onde as pessoas ficavam ofendidas. Se o Levi faz parte do meu discipulado, se ele fosse na reunião do pastor Celim, ficava ofendido. Não, por que ele foi lá? O discípulo é meu, fui eu que ajudei ele na hora que ele precisa. E aí, se a irmã fosse na rede de mulheres, aí o pessoal do casal ficava chateado. Tá indo na rede de mulheres, né? Agora você vai para a rede de mulheres. Na hora que você estava sofrendo, fui eu que te ajudei. Você consegue entender? Uma infantilidade. Achando que as pessoas são obrigadas ou que as pessoas devem algo para você. Irmãos, ninguém deve nada a você. Existe uma expressão muito engraçada que eu quero que você entenda. Se eu te perguntasse, o que é mais importante? A torneira ou a água? Se você pudesse me dizer, qual que é o mais importante? A torneira ou a água? Sabe, irmãos, eu quero que você entenda que quem lava, quem purifica, quem sacia a sede, quem limpa, é a água.
A torneira, ela é apenas um instrumento para levar água. Mas tem muita gente achando que a torneira é mais importante do que a água. Eu e você somos como essa torneira. Nós somos apenas o instrumento de Deus para ajudar as pessoas. O nosso talento é apenas Deus nos usando. Mas quem cura as pessoas, quem liberta as pessoas, quem transforma as pessoas, não sou eu, não é você, é Deus. Então está tudo bem, um dia Ele está comigo e outro dia Ele está com outra pessoa. Porque quem realmente curou aquela pessoa não foi você, irmão, foi Deus. Então você não é dono de ninguém, eu não sou dona de ninguém. Nós pertencemos a Deus. Então ninguém me deve nada. Porque se algo aconteceu no meu discipulado, se algo aconteceu naquela amizade, foi porque Deus curou, não fui eu. Mas muitas vezes a gente acha que as pessoas nos devem alguma coisa. Elas precisam fazer. Entenda que Ruth, quando ela foi até Noemi, ela não foi obrigada. Ela foi até Noemi, ela foi porque ela quis, com espontaneidade. Nós precisamos ser mais sarados. Amizades que duram nascem na espontaneidade, no desejo livre de se comprometer, da decisão pessoal de caminhar junto. Por isso que eu e você, nós podemos ser livres de hoje nós estarmos em tal discipulado, mas amanhã você quer estar em outro. Eu quero estar no ministério de dança, mas eu sinto que agora eu quero estar no louvor. Você é livre, porque eu e você, nós somos livres. E isso precisa ser gerado dentro da igreja, irmãos. Tem muita gente doente emocionalmente, ficando magoado. Porque eu investi nesse meu discípulo e agora o discípulo está a fim de ir com outro. Irmãos, você é só a torneira. Jesus é a água que limpa e que cura as pessoas. Do mesmo jeito que Deus usou a sua vida para ajudar aquele irmão, Deus vai usar a vida de outras pessoas. Você entende que isso precisa ser trabalhado dentro da igreja? Nós não podemos adoecer. Segundo, relacionamentos duradouros são construídos em torno de afinidade e aceitação. Afinidade e aceitação. A primeira coisa que Ruth ressaltou ao decidir investir pesado em sua relação com Noemi foi: aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali também eu pousarei. Havia em seu coração um desejo de compartilhar, de frequentar os mesmos cenários, de interagir, de se adaptar ao estilo de Noemi. Amizades profundas nascem e se desenvolvem no ambiente da aceitação. Olha aqui para mim, irmãos, isso é muito sério. Você sabia que entender que você é diferente do seu irmão é o oposto de você aceitar a diferença? Olha aqui para mim. Existem muitas pessoas que sabem que são diferentes, tá? Então você pega eu aqui, eu tenho o meu estilo de ser, a minha forma de ser, e você pega, por exemplo, a pastora Lu. Nós somos bem diferentes, eu acho, né? Aí você pega a pastora Lu, que é totalmente diferente de mim. Eu posso olhar para a pastora Lu e eu posso entender que ela é diferente de mim. Eu olho para a Lu e penso: nossa, a Lu é bem diferente de mim mesmo. Nossa, eu não agiria desse jeito. Ela é muito diferente. Agora, quando eu aceito que a Lu é diferente de mim, eu não critico ela. Sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas falam assim: eu entendo que fulano é diferente de mim. Mas você fica criticando ela. Porque você não consegue amar a pessoa do jeito que ela é. Você quer que ela mude. Você não aceita que ela é diferente. Você entendeu? Aceitar as diferenças é diferente de simplesmente eu entender. Por exemplo, eu entendo que a Luciana é diferente de mim. Mas eu não só entendo, eu aceito o jeito dela. Eu aceito a forma dela se expressar. Eu aceito a forma dela como ela age. Eu aceito. Mas as pessoas dentro da igreja, elas não aceitam. As pessoas, elas ficam tentando mudar o irmão. Elas ficam tentando: eu não concordo como ele é. E a gente critica, e a gente desqualifica a pessoa, e a gente não gosta de estar perto dela, porque você não aceita. Irmãos, nós somos diferentes. Só de você olhar só para os seus pastores, você vê que cada pastor tem um jeito. Existem pessoas que se identificam comigo e acham: a pastora Loíde é demais, ela é incrível. Mas tem gente que olha para mim e fala: meu Deus, que absurdo, como que essa mulher é pastora desse jeito, falando desse jeito?
Porque nós somos diferentes. E nós precisamos não só entender as diferenças, nós precisamos aceitar as diferenças. Eu tenho que olhar para o meu irmão que é diferente de mim e não criticar. Eu preciso entender e eu preciso aceitar. Esse é o jeito dele. Eu aceito como ele é. Irmãos, relacionamentos que são fortes e firmes são de pessoas que aceitam que dentro da igreja vão existir pessoas de todo estilo possível. E está tudo bem. Nós só não podemos pecar do resto. Mas as pessoas têm dificuldade. Infelizmente, muitos querem construir amizades, mas elas impõem o seu padrão. Na verdade, querem mudar o outro para enfim amá-lo. Isso não funciona. Sabe? Ruth estava disposta a estar do lado de Noemi. Ela falou, olha, o seu Deus vai ser o meu Deus. Aonde você pousar, eu também vou pousar. Aonde você morrer, eu vou morrer. Eu aceito as diferenças. Eu aceito que o seu Deus é diferente do meu. Eu aceito que a sua forma é diferente da minha. E eu estou disposta a aprender com você. Eu não só entendo, Noemi, eu aceito que você é diferente. E é isso que nós precisamos fazer dentro da igreja. Aceitar as diferenças. Ruth se viu nos valores e no estilo da vida de Noemi. E assim o escolheu para si também. Pare, irmãos, de estabelecer padrão para você ter amizade. Pare de estabelecer. Eu sei que existem algumas pessoas que a gente tem mais afinidade. Eu sei que existe aquela pessoa que se encaixa mais com você e está tudo bem. Mas não despreze aquele que é diferente de você. Não despreze, não desqualifique aquele irmão, ou aquele pastor, ou aquele líder que é diferente de você. Aceite ele. Existe tanto valor naquele irmão, tanta coisa que você pode aprender com ele, com o jeitinho dele, que é diferente do seu. Mas muitas vezes nós somos taxativos. Nós somos assim, sabe, irmãos? Nós escolhemos. Isso não faz você ter um relacionamento forte dentro da igreja. Terceiro, relacionamentos que perduram são relacionamentos inclusivos. Ruth disse a Noemi, teu povo é o meu povo. Isso significa que aquela não era uma relação exclusivista, fechada, egocêntrica. É do meu jeito, é como eu quero, é da minha forma. Você já viu isso na igreja? As pessoas têm dificuldade de abrir aquele relacionamento tão fechado. Porque você não quer incluir aquela pessoa dentro daquela rodinha. O Cláudio esses dias falou tão bem sobre isso, sobre panelinha, dentro das igrejas, dentro da igreja. Nós precisamos ter um relacionamento mais inclusivo. O que é incluir, gente? Incluir as pessoas. Você já percebeu que as pessoas estão tendo dificuldade de multiplicar os PGs? Aquele PG tá bom, né, gente? Nossa turma, nossa galera. E aí, se a apóstola chegar em você e falar assim, ó, seu PG já tá grande, então tá na hora de você multiplicar esse PG para que outras pessoas tenham possibilidade de serem incluídas dentro do seu PG, dentro do seu... Ah, não, do jeito que está meu PG tá bom demais. É gostoso demais eu estar ali com o meu povo. Sabe, irmãos, nós temos dificuldade de incluir as pessoas. Nós temos dificuldade de incluir as pessoas. Nós temos dificuldade de trazer pessoas diferentes para a nossa rodinha. Nós temos dificuldade de sair com pessoas diferentes. Nós temos dificuldade de chamar pessoas que não é do nosso convívio para ir lá na nossa casa. Nós temos dificuldade de incluir. E uma igreja forte, uma igreja sólida, é aquela que consegue incluir as pessoas. Não excluir, mas incluir. Trazer para perto aqueles que estão longe. Trazer para perto aqueles que não estão numa rodinha. Mas nós temos dificuldade. O exclusivismo é o sentimento de posse que sufoca qualquer relacionamento. Seja no casamento, no discipulado, nas amizades. Quando não há abertura para compartilhar e aceitar outras pessoas, a relação, ela pode morrer. Um relacionamento dentro da igreja que não é capaz de incluir outras pessoas, chega uma hora ele vai morrer.
Uma igreja forte, uma igreja que realmente entende sobre a importância de você incluir pessoas, vai fazer com que você fique incomodado com o seu PG, que já está há tempo, sempre com as mesmas pessoas. Isso vai te incomodar. Você vai querer outras pessoas. Você vai ver uma pessoa que talvez não está inclusa, você vai querer por ela. Você vai estar no seu ministério e você pensa, quem eu posso colocar? Quem que eu posso? Quem pode? Você vai perceber, porque você entende a necessidade de incluir as pessoas. Nós gostamos de estar com a nossa turma, com o nosso PG, no nosso ministério. Nós gostamos do jeito que está. Uma igreja forte é aquela que inclui os novos. E estão abertos a novas amizades. Como é você? Você se considera uma pessoa que consegue incluir as pessoas? Ou você tem dificuldade de incluir as pessoas na sua vida? No seu PG, no seu ministério, naquilo que você faz. Você tem dificuldade, irmãos, nós precisamos desenvolver. Sabe, quando nós estudamos a vida de Ruth, nós vemos essa característica nela. Ela não era algo exclusiva, algo apenas dela, é meu. Nós precisamos entender da necessidade. Sabe, às vezes eu vejo dentro dos relacionamentos os ciúmes. É ciúmes do discipulador, é ciúmes do pastor, é ciúmes da amizade. É porque agora você só dá atenção para fulano, não dá mais atenção para mim. Um povo velho de igreja, está 10, 15 anos e quer ser tratado que nenê na fé. Não dá, irmãos. Nós precisamos entender que novas pessoas vão entrando e nós precisamos incluir elas na família da fé. Nós precisamos tratar elas. E por último, relacionamentos duradouros. Tenha a fé como seu pilar principal. Olha o que diz no versículo 16. Ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Ruth estava não apenas confirmando o Senhor, Deus como seu Senhor. Ela que era uma moabita, mas o estava colocando no centro da sua relação com Noemi. Entre os motivos que ela listou para construir um relacionamento com a sua sogra, acima de tudo, estava o fato que elas amavam e serviam ao mesmo Deus. Irmãos, eu ando muito preocupado. Porque não é uma, nem duas, nem três e nem 5 pessoas que chegam em mim e falam o seguinte, Loide, eu tenho muita dificuldade de ter relacionamento na igreja. Os meus relacionamentos são mais amizades lá de fora do que os relacionamentos aqui na igreja. Eu não consigo construir relacionamento dentro da igreja. Irmãos, isso é muito perigoso. Eu não estou dizendo que você não possa ter amizades lá fora, mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Como é que você pode compartilhar coisas tão profundas, de problemas tão profundos com outras pessoas que não compartilham da mesma fé que você? Como que eu vou compartilhar um problema do meu casamento com talvez uma amiga minha que não compartilha da mesma fé que a minha? Qual é o conselho que ela vai me dar? Como que ela vai poder me ajudar sendo que ela não compartilha do mesmo Deus que eu, da mesma fé? Isso é muito preocupante. Porque as pessoas não têm conseguido ter relacionamentos profundos dentro da igreja, mas elas conseguem ter relacionamentos profundos lá fora. Tem alguma coisa de errado. Porque eu só consigo compartilhar da minha vida, dos meus segredos, com aquela pessoa que se parece comigo. E como é que pode, irmãos, você ter mais coisas em comum com as pessoas lá de fora do que com pessoas da mesma fé que você? Olha o que diz em 2 Coríntios 6, do 14 ao 16. Ela fala o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Queridos, é muito estranho e é muito preocupante. Quais têm sido ou quem tem sido as suas amizades?
Com quem você tem aberto a sua vida? Quem tem sido a pessoa que você tem confessado as suas angústias, os seus medos? Com quem você tem pedido conselho, irmão? É com as pessoas lá de fora. A Bíblia é tão clara. Que comunhão tem? Como pode haver sociedade? O que tem é justiça e iniquidade, Deus e o maligno, o crente e o incrédulo. Aqui o apóstolo Paulo está falando, gente, o que tem? Como que pode? Não tem relação. E aí, às vezes, as pessoas estão dentro da igreja, isso é um alerta para mim e para você. As pessoas estão dentro da igreja com dificuldade de terem relacionamento com o crente. Não tem. Luiz está dizendo que eu não posso ter amizade com ninguém? Não é isso, nós até precisamos ter relacionamento com as pessoas lá de fora, porque nós temos que ser luz, temos que ser sal. Mas sabe, queridos, tem algo de errado. Se você tem mais afinidade com pessoas que não têm a mesma fé que você, nós precisamos tomar cuidado. A palavra de Deus, ela é clara. Sabe, a grande estratégia do inimigo é trazer frieza nos relacionamentos. Porque se você não está firmado dentro de um relacionamento sólido, se a igreja não estiver firmada dentro de um relacionamento sólido, qualquer tempestade, qualquer dificuldade, qualquer situação contrária é capaz de te tirar de dentro da igreja. Não podemos permitir que isso aconteça em nosso meio. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, para que nós pudéssemos andar em unidade. Eu quero que você imagine mais ou menos assim, ó, como se a igreja fosse esse terreno mesmo. E eu e você somos essa semente que estamos plantados aqui na casa de Deus, servindo ao Senhor. E o fato de nós estarmos juntos, o fato de nós estarmos unidos, isso nos fortalece mais. Isso nos dá mais capacidade. Isso faz com que eu e você não venhamos desistir. É tão gostoso quando eu estou passando por algum momento difícil na minha vida e eu posso ligar para alguém e essa pessoa ora por mim. É tão gostoso quando alguém liga para mim e pede oração e eu oro com ela. Irmãos, nós somos a família da fé. Mas nós precisamos ter relacionamentos sólidos aqui dentro. Nós precisamos ser pessoas menos superficiais. Nós precisamos ter raízes aqui dentro. Nossos relacionamentos precisam ser mais profundos. Sabe, lá em João, eu quero finalizar com isso. Lá em João 17, a partir do versículo 20, Jesus, antes de morrer na cruz, antes de passar pelo sacrifício, ele começa a orar por ele mesmo. Depois ele começa a orar pelos cristãos. E ele começa a orar por aqueles que ainda vão vir, que iam vir, que sou eu e você. E a oração dele é tão bonita, a bênção dele é o nosso respeito. E lá ele enfatiza a necessidade que nós temos de andar em unidade. E lá diz em João 17, a partir do 20, fala o seguinte, Jesus fazendo a oração, ele disse o seguinte: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles, só nós aqui. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo, que todos que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um. Assim como tu e eu somos um. Eu estou indo com eles, eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. É uma oração bonita demais, né, irmãos? E aqui Jesus, ele estava falando que nós deveríamos ser completamente unidos. Por isso que eu vejo que nesse período, onde as pessoas são tão superficiais, nós não podemos deixar de pregar, de falar sobre essa verdade, sobre a necessidade de termos relacionamentos, amizades profundas dentro da igreja. Eu e você precisamos ter amizades dentro da igreja.
amizade, relacionamento, comunhão. É muito importante aprender a entender e aceitar os diferentes. Entender que nós não podemos mais viver um relacionamento superficial. Nós precisamos ser igreja. E ser igreja é ser igreja todos os dias. Relacionamentos mais profundos. Não um relacionamento baseado em cobranças, em ciúmes. Não, irmãos. Mas relacionamentos baseados no que a Bíblia nos ensina. Em amor, em paciência, em credibilidade. Entender que as pessoas são diferentes. Está tudo bem por causa disso. Ai, irmãos, como nós precisamos aprender. Como essa geração que está vindo precisa entender o valor de investir num relacionamento. Como as pessoas estão abandonando. Sabe, irmãos, eu vim de um período onde a gente não abria a mão do nosso pastor. Eu vim de um período, eu fui ensinada. Eu entrei na igreja, eu tinha 12 anos. Mas eu fui ensinada sobre fidelidade. Eu fui ensinada sobre honra. Eu fui ensinada sobre você ser fiel às pessoas à sua volta. Eu fui ensinada, eu vim de um período onde nós brigávamos na igreja. É normal, a gente briga mesmo. Mas nós éramos ensinados a ir lá e pedir perdão. Nós éramos ensinados a liberar perdão. Hoje as pessoas não querem mais perdoar. Hoje as pessoas não querem mais relacionamento. Irmãos, nós temos nos tornado cristãos tão frios, tão superficiais. E hoje, em nome de Jesus, assim como Jesus, antes de morrer, ele fez essa oração. A nossa oração continua sendo essa, que nós possamos estar completamente unidos. Para que as pessoas vejam e reconheçam que Jesus é o nosso Deus. Que eu e você possamos, em nome de Jesus, buscar essa unidade. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar, eu quero que você comece a pensar como andam os seus relacionamentos dentro da igreja, com o seu discipulador, com o seu pastor, com as pessoas. Se você tem sido uma pessoa superficial, se você tem sido uma pessoa que não inclui os novos, como você tem agido? Quem tem sido os seus melhores amigos? São as pessoas aqui da igreja ou as pessoas lá de fora? Com quem você tem compartilhado os seus segredos? Eu quero que você coloque a mão no seu coração aí onde você está. E eu quero orar por você. E em nome de Jesus, a partir de hoje, nós iremos voltar a ser uma igreja com relacionamentos mais firmes. Relacionamentos com raízes mais profundas. Relacionamento com mais honra, com mais fidelidade. É isso que nós precisamos desenvolver no meio da igreja. Nós precisamos buscar isso em nome de Jesus. Eu quero que você agora, aí onde você está, que você lembre do seu pastor, que você lembre do seu líder, que você lembre do seu discipulador, que você lembre aí das pessoas que têm estado à sua volta. Eu quero que você comece a orar por elas. Eu quero que você comece a clamar: Deus, ensina-me a ter um relacionamento mais profundo. Ensina-me, Senhor, a ser uma pessoa mais fiel, uma pessoa com raízes mais firmadas, amizades com raízes mais profundas. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. E eu quero colocar diante do Senhor a Tua igreja. E eu quero clamar em nome de Jesus que nós possamos realmente desenvolver relacionamentos mais profundos. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos como igreja a sermos pessoas que não sejam superficiais, com amizades superficiais, mas Deus, ajuda-nos assim como Noemi e Ruth, que desenvolveram um relacionamento tão profundo, que nós possamos desenvolver relacionamentos profundos com os nossos pastores, com o nosso discipulador, com o nosso líder, com os nossos irmãos na fé. Ajuda-nos, Pai, tira do nosso meio toda a confusão, toda a intriga, todo ciúmes, toda a meninice, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem impedido a tua igreja de viver uma união, uma unidade de amor fraterno, de amor verdadeiro. Pai, nós pedimos a tua ajuda, Espírito Santo. Convença-nos que nós possamos voltar os nossos olhos para ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero desafiar você essa noite a investir no seu relacionamento. Manda uma mensagem aí para o seu pastor, manda uma mensagem aí para o seu discipulador, para alguém que você tem muito carinho. Desenvolva relacionamentos mais firmes, com raízes mais profundas. Amém? Bom, agora
Antes de finalizar, eu quero que você tenha a oportunidade de trazer aí, de forma online, sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia. Agora vai estar aparecendo aí no telão, né, Levi? Da igreja, o número da conta da igreja, que você pode fazer transferência bancária, o Pix também da igreja. Sabe, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de ofertar a um Deus. Ele é digno, ele merece tudo que é nosso. Então agora, nesse momento, é o momento de você ofertar. Caso você não faça isso de forma online, o Levi e a pastora Lu estão aqui todos os dias. A pastora Lu das 8h30 às 11 horas e o Levi das 2 horas às 18 horas, às 17 horas. É só você vir aqui e nós vamos estar aqui para receber. Mas não deixe de ofertar e trazer o seu dízimo também. Bom, amanhã, quinta-feira, nós temos a live com esse pastor maravilhoso, que é o pastor Celinho, tão fiel. Ele está fazendo a live todas as quintas-feiras, às 19 horas. A pastora Rô, na sexta-feira, às 19 também, Levi? A pastora Rô? A pastora Rô é às 19, né, Levi? Às 19. Com as mulheres. Sábado, às 10 horas da manhã, nós temos o café com os pastores. Eu e o pastor André estaremos com você tomando um café da manhã bem gostoso e trazendo uma palavra edificante para você. E domingo nós temos o nosso culto de manhã, às 10 horas da manhã, online e presencial. E também no domingo à noite, às 18 horas. Eu acho que é isso. Então, que o Senhor te abençoe, que você seja fortalecida aí na sua fé e que você, a partir de hoje, então, desenvolva relacionamentos e amizades profundas aqui na igreja. Amém? Deus abençoe e fique com Deus e até domingo, então.